Foi uma vitória muito importante, uma vitória que bem conseguida da nossa parte, onde eu tenho que destacar também, por ser justo, aquilo que foi as opções, ou seja, hoje tivemos de facto, e com interferência direta no resultado, toda a gente que teve a oportunidade de ir dentro do campo, a dar o seu melhor, a conseguir fazer a diferença, não só o Caio e o Wesley que fizeram um golo, mas também o próprio Lucas, o Gabi mais tarde um pouco, mas o João também, ou seja, a poderem dar continuidade a um nível alto da equipa, que precisava de energia naquele determinado momento. Muito importante para mim, enquanto treinador, poder perceber que temos de facto um elenco que nos dá e que nos traz também estas soluções para podermos, quando em momentos em que precisamos de energia, ter gente preparada, e isso é um dos grandes pontos que eu luto muito, trabalho muito, para que todos estejam preparados e serem capazes de trazer valor à equipa quando são chamados. Ô Arthur, até em cima disso aí de continuar, são 29 pontos conquistados desde que você chegou no Brasileiro em 42 possíveis, 70% de aproveitamento praticamente. O que foi o fator fundamental para essa virada de chave de um time que tinha pouquíssimo ponto, afundado em zona de rebaixamento, sem fazer tanta alteração assim e conquista não só resultado, né, como também desempenho neste momento da temporada? Essa é uma pergunta um tanto quanto ingrata para eu falar sobre aquilo que é o passado, mas eu tenho que dizer que é metodologia, que é trabalho, é comprometimento dos jogadores e é a qualidade dos mesmos. Portanto, aqueles que fazem diferença no resultado e naquilo que é o que nós podemos ou não tirar dentro de campo são os jogadores. Eu digo sempre que os jogadores são a parte fundamental, são os principais. Felizmente tem também um grupo de ótimos jogadores, de profissionais muito competentes, e estou muito satisfeito por ter contribuído ou continuar a contribuir e a ajudar para que eles cresçam, para que se potencializem, para que individualmente possam ter hoje um valor diferente, mas sobretudo por ver que a equipa, o Cruzeiro, tem vindo a crescer e está cada vez numa posição mais próxima daquilo que deve ser a sua posição natural. É isso, inclusive usando até uma coisa que o técnico do ano passado falava, né, que é o nosso adversário na quarta-feira, que o Cruzeiro precisava voltar a frequentar esse espaço, né, tá brigando ali na parte alta. A gente teve um início horroroso, mas o Arthur Jorge, desde que chegou, ele tá conseguindo entregar todos os objetivos que o Cruzeiro tinha lá no início da temporada, né. A gente tá vivo na Copa do Brasil, lutando pela Libertadores, e a gente conseguiu entrar finalmente na briga por vaga na próxima Libertadores. Eu acho que não dava para exigir nada mais além do treinador, ainda mais quando ele teve muitas dificuldades, né? Em determinado momento ele até cita as lesões do PEC e do Sinisterra e deixa claro, se não fossem as lesões a gente não tinha buscado mais pontas. E foi um baque importante, né? Porque agora a gente está precisando sempre remontar um pouquinho mais esse plantel. Mas assim, o Arthur, ele tem todos os méritos nessa campanha do Cruzeiro, cara. A gente estava até no começo aqui do programa discutindo sobre isso, né? E eu acho legal que em nenhum momento também ele usa isso, sabe, como refúgio para quando algo não dá certo. E ele até fala, né, quando ele inicia a resposta, é uma pergunta meio complicada, tem que falar do passado. Você vê que claramente ele entendeu o tamanho do desafio que ele tinha, ele sabia das particularidades que ele tinha, mas ele trabalhou, ele foi ali à sua maneira, conseguiu recuperar o Cruzeiro dentro de toda essa situação. Bem legal ver o Cruzeiro, né, terminando a rodada aí na 5ª colocação e ficando cada vez mais próximo do que a gente esperava, né, fazendo o campeonato que a gente esperava desse time do Cruzeiro, porque o Josias até trouxe esse ponto de vista de jornalistas de fora, né? Quem via o Cruzeiro iniciando o ano ali, como iniciou no Campeonato Brasileiro em específico, você falava, cara, não é um time para estar ali. A gente até chegou a discutir aqui, não é um super elenco? Não é um super elenco. Mas também não era um elenco para estar fundado na zona de rebaixamento, sendo lanterna do campeonato. E o Arthur conseguiu chegar e recuperar esse time e potencializar, né? Fazer alguns jogadores voltarem a render num nível que a gente esperava. Tem o próprio Matheus Pereira, que era um cara que facilitou em alguns momentos e salvou em algumas partes ali o emprego do Tite, mas era um jogador que a gente sabia que poderia render mais, só a gente vê o que vem fazendo. O principal caso é o Gerson. O Gerson com o Tite chegou a ser questionado pelo torcedor no sentido de valia a pena ter ido atrás desse cara para ele fazer isso que ele está fazendo, e a gente viu que não era culpa do Gerson quando o Arthur Jorge chegou. Então é bem legal ver o Cruzeiro nessa recuperação, tomara que siga assim e dar os méritos ao Arthur Jorge, porque
sem ele o cenário poderia ser totalmente adverso. Para mim, o que mais caracteriza ele é a questão do entendimento do futebol brasileiro que ele tem, né? Porque poderia ser qualquer outro treinador e não poderia entregar o resultado esperado. Porque a gente sabe que o futebol brasileiro é muito ingrato, né? Se ele chegasse aqui e não conseguisse resultados tão expressivos de forma rápida, os questionamentos já seriam muito grandes. Mas ele, desde quando ele assumiu lá o Botafogo, lá a gente já via que o cara, ele conseguiu compreender muito rapidamente o futebol brasileiro. Eu conversava, inclusive, com o pessoal de Portugal, do Flash Score, assim, porque o Arthur Jorge, em Portugal, ele não tem esse nome, assim, né? É um cara totalmente passou bem batido em algumas situações, apesar da campanha dele, né, também ali no Braga e tal, essas coisas. Sim, muito bem lá. Muito bem, mas ele não era talvez um potencial treinador que chegaria aqui no futebol brasileiro para mudar situações tão rapidamente. Então, isso deixou até o pessoal de lá bastante surpreso quando ele chegou aqui e já conseguiu fazer o Botafogo ganhar Libertadores, Brasileiro e tal, e agora retornando e conseguindo fazer de novo. Então a resposta dele é muito rápida, né? Então eu acho que é um cara que trabalha bastante, né? Um cara que ele consegue ver as fragilidades do elenco, consegue potencializar atletas que estavam aí escondidos em determinado momento. Até conversava no início, né, o Gerson jogando de ponta, né? Uma coisa que só o Tite na seleção talvez via isso daí. De ponta esquerda, inclusive. De ponta esquerda, né? Aquela velocidade do Gerson ainda, né? Então, assim, era uma coisa assim, que era visível. E o Arthur Jorge consegue enxergar isso, né? É um cara que realmente tem os seus méritos. E a gente não tá falando da boca para fora, não. Se o pessoal gosta de números, então é só pegar os números, vocês vão ver que realmente é uma coisa fantástica. E que isso, como eu disse, surpreendeu bastante. Até o chefe meu lá do Flash Score é português, e ele falava assim, Arthur Jorge, isso daí, deixa ele pra lá e tal. Não dava muito crédito pra ele. Mas quando ele foi vendo o Arthur Jorge subindo de nível do Cruzeiro, aí ele falou, realmente o trabalho é muito diferente. É muito diferente, é um cara que eles já estão de olho ali em Portugal e tal. Quem sabe no que vai acontecer. Quieto, né? Tô falando de olho, só. Só vendo mesmo que ele tá entregando, porque realmente é um cara diferenciado. Eu falo isso porque, por exemplo, o Jorge Jesus acabou assumindo a seleção portuguesa, né? Sim. Então, não tô falando que o Arthur Jorge vai assumir Portugal, né? Falando que realmente é um cara que eles começam a observar bem, porque o futebol brasileiro pro português é uma coisa muito importante, né? Eles têm vários nomes aqui. Então eles acompanham de forma muito expressiva o futebol brasileiro. É interessante que os treinadores de lá vêm cada vez mais para cá e os jogadores daqui sempre foram para lá, né? Inclusive o brasileiro não conta como estrangeiro na Liga Portuguesa, né? Então a gente vê vários times que tem muito brasileiro e o Arthur no Braga, ele fez o que a maioria dos técnicos do Braga entrega, né? Que é ser o primeiro, só teve um ano que ele ficou em terceiro e disputou até Champions. Então assim, foi o que chamou a atenção, ganhou um título, mas o Arthur Jorge, ele é um fenômeno recente, né? Se você pega... tem 5 anos que ele é técnico de times de primeiro nível. E ele conseguiu, nesses 5 anos aí, um título com o Braga, 2 com o Botafogo. Lá nessa curta passagem no mundo árabe não foi campeão, mas o time tinha muitos problemas também. E aí aqui no Cruzeiro já chega e mudou muito. E uma coisa que você sempre já trouxe pra gente, Samuca, é a gestão de grupo dele, né? Sim. É uma coisa que é muito elogiada, talvez seja a chave para ele ter feito tanto sucesso aqui no Brasil. Né? Sim, e porque é um cara muito direto e correto, né? E ele não é um técnico de ficar bajulando, né? De dar o trabalho, mostra o caminho que o cara tem que percorrer para conseguir o sucesso, e assim acho que todo mundo vai comprando as ideias, né? Porque futebol brasileiro, ele em determinados momentos ficou muito de... técnico da resenha, isso aí só vai até... Família tal. Sim, vai até um certo ponto só. Depois, cara, o cara precisa de saber o que ele tem que fazer para ele alcançar o resultado, né? Você ficar só em resenha e protegendo e não sei o quê. O antecessor aí era muito disso no discurso, né? De proteger jogador e tudo, só que o campo vai mostrar outra história, né? Então... E ele, Caramujo, as informações que a gente tem é que é um cara, assim, muito sério no trabalho, no dia a dia, e cobra também. Então, quando vem resultado aí com
por exemplo, o jogo do Botafogo, por mais que você tivesse desfalque importante, mas foi ali no vestiário ter uma conversa que é mais firme, para não deixar as coisas caírem em determinado momento. Então, é um treinador assim que as informações são as melhores possíveis, no jeito de trabalhar, mais fácil de lidar, por exemplo, em relação ao outro português que estava aqui, de agregar mais, né? Não, porque às vezes alguns técnicos estrangeiros eles chegam no lugar e eles meio que se isolam, né? Necessitam mais reforços, que trabalhou aí no outro lado aí, diz que é uma loucura o que ele transforma o clube, né? O Sampaoli. Viu o cabelinho dele aí agora? Aquilo é real mesmo? É real, né? Quero assistir ele no Tadjeri, tá no Tadjeri, né? Mas aí o Arthur Jorge não, ele procura agregar todos os ambientes, os profissionais da casa, e isso ajuda muito no sucesso, né? Dar respaldo a cada área e não... Claro, você precisa acompanhar tudo, mas não você decidir todas as coisas de médico, de preparação física, disso, daquilo, de roupeiro e por aí vai, né? Eu acho que foi o Mike que falou em um daqueles treinos abertos lá do começo, que o Mike foi que, assim, o Arthur fala, ele é muito vocal o tempo inteiro durante o treino, cobrando os caras e apita e, sabe, para treino para falar com os caras. Isso faz muita diferença, né? O treinador ser participativo. O Peron, né? Nosso Peron até mandou ontem nos acréscimos do Cruzeiro já ganhando de 3-1, uma bola que estava lá no campo do Cruzeiro. Você vê a imagem assim, o Arthur Jorge, ele já tá muito fora da área técnica, ele tá lá quase que perto da bandeirinha de escanteio, cobrando os caras. Teve uma do Otávio. Eu vi esse lance na transmissão. Nossa, gente. Ele faltou matar o outro, que ele ficou assim, fazendo calma pro Otávio sair curto, e ele calma, o Otávio tentou esticar a bola foi pra fora. Ele fica... não, mandou pra lateral não, alguém deu de cabeça e foi um contragolpe perigoso. O cara tava de costa, ele né? Tentou esticar a bola no Wesley, o cara antecipou. O Arthur fica assim, lá no amistoso, contra o Defensor, teve uma bola que ele tava orientando os caras assim pra sair na pressão, o Cruzeiro demora um pouquinho pra sair, os caras quebraram assim, ele virou, balançou a cabeça, ficou tipo gesticulando com alguém no banco, tipo, tá errado e tal, e ele participa do jogo mesmo.